Eu, quando deixei a presidência em 2012, 2011, eu viajei para vários países da África. A Márcia, na época, viajou também, tentando convencer os países mais pobres do mundo de que tudo bem que você é pobre, mas se você tirar um pouquinho do seu orçamento, sabe, você tira um pouquinho num ano, um pouquinho no outro ano, um pouquinho, daqui a pouco são 4, um pouquinho, dá um montão. E a gente vai conseguir acabar com a fome. Não dá para ter política quebra-galho. Com política quebra-galho, a gente não resolve esse problema. Eu lembro que teve um tempo, os mais jovens não devem se lembrar, mas quando a gente discutia a fome nesse país, algumas pessoas falavam, nossa, mas tem tanto alimento que estraga no Ceasa, nas quitandas sobra tanta comida, folha disso, talo daquilo, para fazer comida. É como se fosse uma coisa menor. Ou seja, o Estado não faz nada, então eu vou catar o que sobrou para fazer comida para os pobres. Era assim que se pensava essa coisa. E a gente está provando que não se resolve isso se não tiver política pública de Estado. É da responsabilidade do Estado. Senão, não tem solução. Você veja uma coisa. Eu trouxe até a nominata aqui para não esquecer o nome, sabe, das pessoas. Acho que eu larguei minha nominata aí. Sabe? Eu estou vendo o Petecão aqui, senador do Acre. Eu estou indo ao Acre por esses dias, sabe? E espero que você esteja lá, Petecão. Eu fico sempre pensando como seria mais fácil a gente resolver os problemas se as pessoas assumissem a responsabilidade. Esse mundo que nós vivemos, com gente tão importante que você vê na televisão todo dia, gastou o ano passado 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas. Isso daria para acabar com a fome de 760 milhões de pessoas que vivem com fome no mundo. Eu lembro que eu dizia, a seca no Nordeste, ela é um problema da natureza. Mas a fome causada pela seca é um problema de falta de vergonha das pessoas que governam o país. Porque a gente pode fazer as coisas sem ficar culpando a natureza. A gente pode fazer as coisas sem culpar a neve. Então o Canadá não pode plantar nada porque fez leite está embaixo de neve. Ou seja, é preciso que tenha atitudes do poder público para resolver. E eu fico imaginando a falta de sensibilidade das pessoas que governam o mundo. Eu posso dizer para vocês, é muito fácil fazer discurso, mas cuidar do pobre de verdade, você não cuida com a consciência da cabeça, é com o coração. Você tem que ter sentido aquilo. Você tem que ter sentimento sobre aquilo. Você precisa ou ter vivido ou ter conhecido alguém que viveu aquilo. Porque a fome não dói. A fome ela vai corroendo você por dentro. E o que é mais grave é que as pessoas têm vergonha de dizer que está com fome. Eu vou contar um caso meu. Eu fiquei desempregado 1 ano e meio. Em 1965, eu arrumei emprego na Villares. Foi a primeira grande empresa que eu arrumei emprego. E a Villares não tinha refeitório. As pessoas iam comer no bar ou levavam marmita. E eu estava numa situação tão precária que teve um dia que eu não levei marmita. Mas eu não levei marmita e eu fui para o bar, onde as pessoas comiam lanche.
E sempre era muito novo de fábrica, e sempre os companheiros ficavam oferecendo alguma coisa para você. Ô, Lula, você não vai comer? Não, eu não estou com fome. E cada vez que eles colocavam o sanduíche de mortadela na boca, eu imaginava eu mordendo aquele sanduíche. E ficava lá o tempo inteiro, com vergonha de dizer que estava com fome, e voltava para trabalhar. Isso acontecia. Isso aconteceu várias vezes. Eu estava dizendo hoje que eu fui comer pão pela primeira vez. Eu tinha 7 anos, né? 7 anos que eu fui comer pão pela primeira vez. Porque onde eu nasci, nem tinha dinheiro para comprar pão, nem tinha lugar para comprar pão. E ainda meu pai largou a minha mãe com eu dentro da barriga dela. Meu pai veio embora em 45, eu nasci em 45. E muitas vezes o café da gente, se é que tinha, eu não lembro bem, se é que tinha café, porque quando, de vez em quando a gente comia uma cuia de farinha com café preto. Mas hoje eu fico pensando que a gente também não tinha dinheiro para comprar café. Então eu fico imaginando como é que uma mãe consegue criar os filhos nessas condições humanas que tantas mães ainda criam hoje. E se o Estado, na hora que vai elaborar o orçamento, ele não resolve colocar um pouco daquele dinheiro do orçamento para cuidar disso, quem vai cuidar? Qual é a alma de um ser humano que, quando vai discutir o orçamento, e se discute dinheiro para acabar com a fome, ele fala, não pode gastar. O mundo é assim por causa disso. Porque tem uma cultura estabelecida, sabe, na política universal, e que isso vem desde a monarquia. O que era um palácio? O que era a vida dos monarcas? Viviam cercados no palácio, comendo do bom e do melhor, na vida de Nabab, e o povo do lado de fora passando fome, trabalhando para eles. Era isso que era a monarquia. A gente aprende que era aquele bando de gente bonita, aquele bando de princesa bonita, de príncipe bonito. Na verdade, o que era? Era uma forma feudal de exploração dos pobres que não podiam nem fazer protesto. E o mundo vem caminhando assim a vida inteira. Olha a explicação de um país do tamanho do Brasil, tem 33 milhões de pessoas passando fome. Um país que produz o que quiser, a hora que quiser, quando quiser. É porque você não tem governante comprometido com isso, isso não faz parte da principalidade da ideia das pessoas. Ou seja, isso não é o principal. Tem um monte de coisa principal. E no caso do Brasil, nós sabemos que é o principal. Nós sabemos que a cultura brasileira é que o primeiro compromisso desse país é guardar dinheiro para pagar juros. Isso vem assim a vida inteira. E vocês percebem que a gente vai mudando aos poucos, mas está longe para mudar. Não é uma coisa fácil. Para a gente poder ter mais liberdade de atuação, você precisa construir mais. A gente, se deixar o governo e entrar uma coisa qualquer nesse país, a fome volta outra vez. Porque não é prioridade. Não deveria ser um compromisso de um governo, deveria ser uma obrigatoriedade constitucional.
No governo que tiver alguém passando fome, tem que decapitar o presidente. Não é possível. Porque alguém deixar alguém passar fome é o fim.